Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado a você que está nos assistindo na TV Metrópole, canal 16.1, como também você que está no nosso canal do YouTube. Eu não posso deixar de agradecer a nossa principal e única, por enquanto, patrocinadora, que é a Associação das Praças do Estado de Ceará. E você também não deixe de curtir, comentar, compartilhar no nosso canal do YouTube, para que possa gerar ainda mais engajamento. E tem um tal do sininho, não é isso, Carlos Moreira? Também não se esqueça de acionar. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Carlos Moreira, o primeiro programa do ano de 2024. Esse programa está mais que especial, é um programa onde muitos vão se deleitar com a imagem de uma pessoa magnífica. E para mim é um prazer muito grande, porque ela é da terra de Gerardo Melo Mourão. Como já dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, o Dante do Brasil. Estou falando da Coronel Diana, que vem diretamente de Poeiras para falar conosco. Ela que já está há um bom tempo aqui em Fortaleza, vai contar um pouco da história da vida dela, que é uma história de sucesso, superação e muita vitória. Tenho certeza disso. Tenente Coronel Diana, muito grato pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso programa. Muito honrado nós nos encontramos de ter uma mulher empoderada, né, referência no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará. Então seja bem-vinda. Eu gostaria que a senhora pudesse inicialmente se apresentar como a senhora gostaria de se apresentar de uma forma mais simples, para que as pessoas conheçam mais da Tenente Coronel Diana, ou quem sabe até da só Diana. Oh, coisa boa. Bem, como militar, como bom militar, sou a Tenente Coronel Diana. Estou hoje, sendo bombeira militar. Realmente, a minha família é de uma terra maravilhosa, onde o Cristo abre os braços acolhendo todo mundo. Assim sou eu, acolhendo as pessoas que estão aqui, e sempre me procura, estou de acolhimento. E antes de tudo, sou muito grata pelo convite e fazer a abertura, o primeiro programa que vocês estão fazendo no ano de 2024. Então, isso para mim é um privilégio, uma honra e uma satisfação. Eu digo que tudo na vida da gente tem um propósito, Então, esse propósito para mim hoje foi maravilhoso e magnífico, sendo a abertura de um programa que espero que perpetue, não só durante o 2024, mas prolongue para os anos e anos e anos seguintes. Então, assim, eu sou muito conhecida no quartel como Dianinha. Mas o cabra aqui é major, para baixo não pode chamar a senhora de Dianinha. Não, infelizmente não pode. Deixa a senhora se tornar uma veterana. Aí quando a gente for para a reserva, aí pode chamar. Tá certo. É porque, querendo ou não, são as regras que são necessárias dentro do nosso militarismo. Isso é verdade. Mas a Tenente Coronel Diana, que é referência no estado de Ceará, é uma mulher empoderada, é uma das poucas oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, por mais que o efetivo também não seja muito grande, A gente a todo momento fala a respeito da necessidade de concurso público para o Corpo de Bombeiros, é uma das bandeiras do atual comandante-geral, Coronel Barreto. A senhora, querendo ou não, depois a senhora vai informar a quantidade de oficiais mulheres no Corpo de Bombeiros, e depois, se a senhora tiver esse número, a quantidade de perfens. Perfens é nada mais, nada menos que a militar estadual feminina. Então, nesse local de destaque, que a senhora está à frente da Coordenadoria de Saúde do Bombeiro, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará. Isso. A senhora tinha relatado anteriormente, que já tinha feito um trabalho até de 2003 até 2014. Isso, no qual está retomando, vai ser lançada aí a portaria, e nós estamos nos antecipando com relação a esse projeto belíssimo e tão importante para a saúde do bombeiro militar, mas direcionado à senhora como tenente-coronel do Corpo de Bombeiros. Como é que estar nessa posição e qual é o sentimento que a senhora tem em ser tão poucas mulheres, no meio militar, e como é que está esse propósito, como é que está essas atividades atuais lá na caserna?
Nós somos sempre, no caso, nós chegamos nem a 10%, né? No caso Nem a 10%. Nem a 10% Juntando nessa praças e efetiva. oficiais. Isso. Nossa, eu sou da primeira turma de mulher, então sou a pioneira. Eu e Roberta. Nós temos também a Busson, que não se encontra mais conosco nesse plano, que está em outro plano agora, que está no lado, que eu sempre digo que ela está num plano espiritual muito bom. Só tinham 3 oficiais? 3 oficiais como entramos. Mas foi um curso PM e BM na época? Não, na época fomos para Brasília, eu e Roberta. Qual ano? Em 94 para 95, né? Então nós somos a primeira. Nosso concurso é de 94. Mas foi o concurso aqui no Ceará? Foi aqui no Ceará. Eram só 3 vagas? Eram 2 vagas. Caramba, fazer um concurso para 2 vagas, né? Sabe? Uma mulher 2 diferenciada, vagas. viu? Então, assim, nós somos, no total, nós somos eu e Roberta. A Rosana veio transferida, no caso da Polícia Militar, né? Então, assim, no final, nós somos 3. Nós somos as 3 pioneiras. Eu, Roberta e a Busson, a afinada, saudosa Busson, que eu digo que é minha irmã. Inclusive, ela fez faculdade comigo na Unifor, né? Nós terminamos a educação física juntas. Então, assim, é um privilégio que eu digo que eu encontrei aquela, que eu chamava na época, Zanza, né? Minha Zanza. Alguns conheciam por Liz, que eu sinto ainda muita saudade. De vez em quando eu digo assim, meu Deus, sinto falta daquela meninazinha que pegava na minha mão quando estava na biblioteca, de vez em quando a gente conversava. E Beta, que eu chamo Roberta, né? A Beta é a Beta que não está aqui em Fortaleza, ela está em Brasília, cedida, né, pela Pracenasp. Então, assim... A senhora hoje é a única tenente-coronel do Corpo de Bombeiros estando no estado de Ceará. Né? A mais antiga sou eu. Aí nós temos a Samile, nós temos a Ana Paula e a Mônica. Se passaram no ano passado, elas passaram a tenente-coronel, foram promovidas a tenente-coronel. Então nós somos no total tenente-coronéis, nós somos 5. E nós temos 3 majores, 3 capitães. E tenente, nós estamos, se eu não me engano, com 5. É muito pouco. Então, no total, nós temos somente 49 mulheres dentro da corporação. Oficiais? Não, praças e oficiais. Então, não chega nem a 5%. Nós somos, então, nós somos... São 1.708 então, bombeiros. isso. Eu já decorei esse número exatamente porque eu já ouvi do Coronel Barreto. Isso. É muito pouco. Nós somos muito pouco ainda. Então, o percentual de mulheres dentro da corporação ainda é muito vago, ainda não temos. Tanto que o concurso não é equiparado, né? Nós chegamos só a 1%. Quase a 1%, né? Vamos dizer, quando presta concurso, não é 10% das vagas. Em média, vamos supor, são 30 vagas, 5 são mulheres. Eu estou dizendo assim, né, como exemplo. Mas por estar num número tão inferior, existe algum tipo de dificuldade na corporação? Ou tudo é muito superado? É muito superado, porque assim, nós temos as dificuldades, porque assim, um homem, assim, a gente tem de botar que assim, nós não somos igual a um homem, nenhum homem é igual a uma mulher. Então a gente trabalha muito em conjunto, né? Se nós não trabalharmos em conjunto, a gente pode se perder diante do contexto, porque no caso é uma união. Então, assim, um ajuda o outro. É tanto que quando a gente está na operação, tem mulheres que assim se destacam de uma forma de pensar, na forma de... Até mesmo na força. É interessante que algumas têm mais força, às vezes, do que até alguns homens. Então, assim, nós não temos essa dificuldade de superação. Nadam, sobe corda, pega cobra. Estamos dizendo, você vai pegar na cobra? A gente vai lá, pega, até a gente brinca, né? Vocês estão com você acha que mulher também não pega, né? Então, assim, são essas coisinhas que no dia a dia de caserna, que vocês sabem que tem as brincadeiras, né? Mas cada dia que passa, eu vejo que nós, mulheres, estamos se superando em cada profissão. Não só na militar, mas em toda na diversidade. Sim. E eu digo que isso causa, às vezes, até receio, né? Porque causa receio porque que às vezes a sociedade não está habituada com a mulher empoderada. E ver que a mulher empoderada, ela é o espaço que ela está criando, o espaço de mãe, o espaço de mulher, o espaço de esposa, o espaço de filha, e ela está juntando. Aí você, às vezes, me pergunta se ela está perdendo. Não, ela não perde. Quando há união e compreensão do outro lado. Então, ela se fortalece cada vez mais. Tanto o homem como a mulher. Porque 2 pensantes fica melhor. Porque
Porque um se complementa. Eu não posso ter um filho sozinha. Verdade. Eu preciso do quê? Do teu sêmen para poder ser até mim. Né? Do mesmo jeito, você precisa do meu óvulo para poder se fecundar. Então, como é que vai ter? Então, nós somos um complemento um do outro. Verdade. Um complemento que ajuda um outro. Então, tem. Apesar de termos assim, mas fala, tem a questão, alguns levam a questão religiosa, outros levam a questão da cultura. Mas não, quando a gente vai ver, um é o complemento do outro. Então, isso que um precisa do outro, um precisa do outro. Espécie, né? Aí por isso que eu digo que isso é empoderamento. Quando um compreende o outro, um empodera o outro. E acaba justamente com o que a gente fala de diásporas, né? E sim o agregamento. Agora, coronel, é engraçado. São duas situações. Uma época que eu fazia faculdade e eu tinha um pouco de atrito com a professora, porque eu sempre falei que na minha interpretação, a mulher, de maneira geral, acaba sendo mais inteligente, mais organizada do que o homem. Porém, no aspecto físico, a média, normalmente não tem como. Né? Prova disso são os esportes, que o coletivo é separado, homem e mulher. Os individuais também são separados. Exatamente porque não tem como o homem mais forte do mundo e a mulher mais forte do mundo, a mulher, fisicamente, não tem como estar compatível ao homem nesse aspecto, como em vários outros esportes. Paralelo a isso, a mulher ela se torna ainda mais forte do que o homem, porque ainda tem esse sentimento de mãe, de casa, de família. É ela que faz a condução. O homem, muitas vezes, é o líder da casa, mas é só para determinados momentos ajudar nas contas. E a mulher não, ela é a líder da família para organizar. E esse sentimento, né, de poder realmente ter esse empoderamento por ela ser mãe. É ela que sofre em dar à luz. Então, essa compreensão que a senhora trouxe é fenomenal, porque o homem ele tem que ver na mulher essa superação ao longo dos anos, especialmente, né, no último século, que ela mostrou seu valor, especialmente também quando compete a cargos de liderança. Ela mostrou a competência dela. Né, e a senhora é prova disso. Não, Carlos Moreira? Você que é de Poeiras também? Hoje eu estou sendo um bom ouvidor. Não, calma aí. Não, interessante que ele está quietinho. Ele está muito quietinho. Aqui, que coisa boa. Bom, vocês primeiro... que são conterrâneos, vocês agora têm que se entrosar mais aí agora. Não, é bacana demais. Eu fico muito feliz. Quando eu soube que a família da senhora de Poeiras, né? Eu fiquei muito feliz. Porque quando a gente encontra um conterrâneo que teve uma história de vida, de sucesso, de vitórias... É claro que não é só vitórias, tem uns percalços da vida que a gente tem que passar, né? Ultrapassar e lá na frente, puxa vida, como valeu a pena, né? Então, baseado nisso, eu queria saber da senhora, em qual momento da sua vida, lá atrás, a senhora decidiu, eu quero ser bombeiro militar. Interessante, foi assim, antes eu trabalhei, né, eu estagiei no Exército, né? Eu fiz um estágio e depois eu fui trabalhar no Grécia. Né, eu chamo no Grêmio, lá no Grêmio como professora. E fiquei. Qual é esse Grêmio? Explica melhor. É o Grêmio de Sargentos Subtenentes do Exército. Do Exército. E dentro dele eu também comecei a dar aula também como profissional civil dentro da instituição. Então isso me agregou bastante. E teve um grande amigo meu, que é um parente, inclusive, Cristiano Crisóstomos. Ele começou a estudar, fazer educação física e foi estagiar comigo. Nesse estágio, ele chegou para mim e disse assim, tentei concurso para aeronáutica, que eu dizia que ia ser sempre piloto de caça. Era uma emoção. Então, já tinha pensamento, caramba, já então, assim, tinha adrenalina na veia. Eu dizia, eu vou ser piloto de caça. Eu passava em frente à base aérea, com 4 anos de idade, e olhava para aquele avião que tem ali na frente, aquele caça, né? Sim. E eu dizia, eu vou pilotar um dia um caça. Eu dizia, eu vou pilotar. Quantos anos a senhora tinha nessa época? Nessa época, quando eu disse, a mamãe sempre dizia, eu vou pilotar um caça e ainda vou ser médica. Caramba. Eu dizia isso, vou ser médica e vou pilotar um caça. E meu primeiro concurso foi aos 16 anos, e foi para a aeronáutica. 16 anos, foi para a aeronáutica e eu não podia nem assinar. O tive de papai foi na aeronáutica para poder que ele assinar a minha inscrição. E na época nós íamos para Barbacena, para sargento da aeronáutica, né? Mas nessa época vocês moravam aqui já em Fortaleza? O que acontece? Eu nasci em Fortaleza, mas fui criada
E assim, então, provavelmente a minha base é no interior, que meus avós é do interior. É uma história interior, muito... hein? Ipueiras, viu? Mas assim, é uma história interessante, porque assim, meus bisavós foram morar em Ipueiras. A origem da minha família é de Tauá. Caramba, misturou sertões de Inhamuns com sertões de Crateús. E é crateuense, porque eu sou Vera de Crateús. Olha aí. Né? Então, assim, viu? é uma mistura muito assim, misturado. Então, assim, Numa região boa, boa né? e gosto, né? Que a região é base de serra, né? É a nossa base de serra. Eu vou para Ipu, Serra Grande, Ubajara, então aquela área todinha. Então, é uma área muito gostosa. A própria Ipueiras tem a sua serra, que está muito bonita. Tem a Oiticica, tem uma pousada lá maravilhosa, viu? Verdade, é. Quando quiserem visitar, tá lá, viu? Aí, ó, coisa boa. Olha aí. Muito bom, inclusive. Aí o que acontece? Então eu dizia sempre, né? De questão de eu ia pilotar. Então, assim, quando eu fiz, o que me fez eu desistir da aeronáutica? Né, de não seguir a carreira da aeronáutica, porque o meu sonho era ser piloto de caça e não ser técnico de TI, porque eu ia ser técnica de TI, né? Então, assim, não vou. E eu consegui, ainda fui fazer as provas, alavanquei e tudo mais, mas eu disse, eu quero ser piloto de caça. Isso com 16 anos. Isso com 16 anos, de ser piloto de caça. Aí foi quando eu também passei na faculdade. Então, assim... Passou também com 16 anos? Com 16 Pai, anos. mulher precoce, viu? Então, coincidiu muito esses leques, né, de opções. Aí eu disse, não, prefiro. Quando abrir concurso, eu vou fazer piloto de caça. Aí, quando, de repente, não abria concurso. Abria para profissões e tudo mais. E nessa época, eu já estava fazendo os estágios no EB. E nada de abrir concurso para aeronáutica para piloto. Aí eu fiz ainda a minha inscrição também para o EB. Só que aí eu também... EB é o Exército Brasileiro. Pessoal, né? E aí eu disse, não, mas aí não deu porque eu não tinha concluído ainda a faculdade. Aí eu disse, tá bom. Aí justamente abriu o concurso. Em 94, quando abriu o concurso para bombeiro, aí esse meu parente chegou e disse assim, já não vai ter concurso para bombeiro. Aí eu disse, não, porque eu estou também esperando o concurso para aeronáutica. Aí ele disse assim, mas tu vai gostar. Eu disse... Aí eu pensei, pois vamos. Aí eu pensei, vamos. Só que eu adiei. Aí eu me lembro que eu estava no RU da US, quando eu vi a cabecinha do Cristiano pulando. Aí chegou lá e eu disse, o que está fazendo aqui? Eu vim fazer a minha inscrição para o bombeiro e você vai fazer comigo. Caramba. Aí eu disse, oxe, pois porque é o vestibular, né? Para as pessoas entenderem, tanto o concurso para oficial da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros, é um vestibular, né? Era promovido pela UES e você tem o título de nível superior quando conclui. Aí nesse termo assim, tá certo. Aí eu liguei para casa, falei com meus pais, aí ele falou assim, vá, você não quer ser tanto militar? Aí eu disse, tá certo. Aí ele falou assim, mãe, pai, mas ainda não surgiu. Ele falou assim, mas lá você no bombeiro também pode vir pilotar um helicóptero. Ele chegou desse jeito. Sabe aquela coisa que ele chega e diz assim, vai, né? Aquela coisa. E minha mãe também disse, minha filha, experimente. Aí eu, tá certo. Aí eu realmente, aí eu passei. Eu me lembro, aí na fila eu encontrei. Aí eu passei. Aí quando eu passei, interessante, foi uma coisa muito interessante na fila. Eu conheci Roberta, que é a Beta, que está lá em Brasília. E conheci o Halley, que também é um companheiro que também passou no concurso. E era o último dia do concurso, era meu último pulo, que a gente chama pulo da macaca, né? Que era aquele momento que você só tem aquela idade para fazer o seu concurso. Que no próximo ano você não poderia talvez entrar porque você... A idade, eu estava com 19 na época, né? No próximo eu já entraria com 20 e talvez não entraria mais, que era até 21 na nossa época. Talvez a idade limite, quando fosse a idade do concurso, não pudesse mais, mas ter concurso se caso houvesse, né? Aí eu disse, eu vou fazer. Aí eu me lembro que na fila, o meu primo chegou e disse, eu vou pagar a sua inscrição e você vai tirar foto. E eu, tá certo. Então, eu fui tirar a foto, ele chegou com a minha inscrição. E na fila, o Arley, né, o Afrânio, chegou e disse para mim. Aí a moça lá do troca,
a gente tinha uma ficha amarela. Não sei se você chegou a fazer concurso na minha época. Então, uma ficha que a gente chegava lá, a gente recebia uma branca e ia trocar por uma amarela, porque era para os alunos que ia fazer concurso para oficial do bombeiro. E aí eu fui trocar. E a moça que estava lá, né, ela era de repente ela estava ríspida, né? Aí o Afrânio pegou assim, espero que ela... Aí ela, na hora que eu fui fazer a troca, ela disse, diga, meu amor. Aí ele olha para mim e diz assim, tu vai passar. Tu vai passar, porque essa senhora foi muito ríspida, né? Com muita gente, contigo ela chamou de meu amor. Como é que pode? Um sinal. Aí eu comecei a rir, eu disse, vamos ver. Aí eu falei, não, a gente não sabe, né? O futuro a Deus pertence. Aí fiz minha inscrição. No dia da prova foi muito interessante que eu tinha esquecido de estudar uma matéria. E a gente recebe do Farias Brito aqueles folderzinhos, né, que vem com os resumos. Eu disse, eu vou ler esse resumo. Por incrível que pareça, o que eu estudei do resumo... Já na beira da prova. Eu estudei no resumo ali e eu fui fazer prova no Farias Brito. Aqui da Senador Pompeu. Quando eu chego lá, tá lá. Aí eu começo a ler. Eu me lembro que era História e Geografia. Aí eu digo, meu Deus, eu não estudei essa matéria. E mesmo assim, meu tempo era muito curto, porque eu estava fazendo 2 faculdades. Então, assim, ainda estava estagiando. Então, assim, foi uma rapidez para estudar para um vestibular e fazer ainda monografia, isso tudo, aquilo tudo atrapalhado. Aí chego lá, entrei na sala errada. ainda teve esse detalhe. Entrei na sala errada. Aí, quando eu chego na sala errada, o rapaz, não é aqui, é lá do outro lado. Aí um disse assim, eita, primeiro sinal de gente que vai estar aérea e vai passar. Ainda teve isso. Ainda teve isso, né? Aí eu olhei assim, inclusive também, por incrível que pareça, ele também passou, foi bombeiro, também não está conosco aqui nessa terra, né? Ele está em outro plano. E eu olhei assim para ele, eu te conheço. E eu o conhecia, por acaso, quando no 10º GAC, que ele era do NPOR, né? Então, assim, como eu fazia parte, então eu conhecia. E foi interessante, foi ele que disse, é a primeira pessoa que está aérea e vai passar, né? A segunda, né? Que a primeira foi o Afrânio Halley, na fila. E a segunda foi ele. E quando eu recebi a entrada, foi muito interessante. Eu me lembro que na prova física, quando eu recebi o resultado, liguei para casa naquela euforia, aquela coisa. E quando a minha prova física, tinha coisas que quem me avisava às vezes era a Roberta. Sabe, você aérea, assim, nas cores avisava, era a Beta, eu tô, né? passando aqui na prova, mas não tô sabendo o que vai acontecer depois. Aí as pessoas tinham que me avisar. Sabe senão... aquela cor assim que você... É como se você não estivesse na Terra, faz aquela coisa... Aí a Beta, olha, vai fazer o teste físico. E no teste físico foi engraçado, porque na natação eu esqueci o maiô. Nossa, eu acho um pouquinho esquecido, né, Coronel? Eu esqueci o maiô. Só o maiô para fazer a natação. Aí lá vai eu correr, que era no SESI da Barra do Ceará. E chegou lá e eu tinha um professor, Carlos Alberto Beto, um antigão, que foi meu professor de saltos e natação. Aí eu disse, Beto, eu esqueci o meu maiô, olhei na bolsa, não tô com o meu maiô. Tu tem pelo menos um biquíni? Aí teus alunos pedem emprestado. Aí ele me emprestou. Olha, aí eu fui fazer a prova de natação, que era na minha época 100 metros. Era a apneia vertical 5 metros e a horizontal. Então, assim, aquilo assim, é muito rápido, né? Então, assim... E o pessoal dizia, vale-me Deus, essa meninazinha... E eu era muito magrinha, eu sou magrinha, né? Aí imagina... Eu já ia falar, a senhora era magra? Como assim era? Eu pesava 44 quilos, para você ter Meu uma ideia. Deus do céu. Então, assim... Qual a sua altura? Eu tenho 1,61. 44 quilos. Eu pegava 44 quilos. Eu me lembro, assim, que quando eu subida de corda... E as pessoas diziam, ixi, Maria, ela vai voar. Ai, ai. Ela vai voar. E na subida de corda foi outro interessante também. Aliás, na prova de apneia vertical, ninguém dizia, ela não vai chegar até lá embaixo, que ela é muito leve e de repente... Aí no instante, tinha que botar o peso. Aí o meu professor, o Beto, jogou várias bolas que a gente pegava na época na apneia, aquelas bolas de sinuca, que é pesada. Aí ele jogou.
Aí o Coronel Vasconcelos, que foi nosso ex-comandante, né, jogou para ver se realmente que eu tava, e eu demorei. Eu me lembro que ele mandou, só ouvi foi uma voz que é distante, 5 metros de profundidade, pra gente era um pouquinho mais acima. E ele, cadê ela? Aí o Beto, eu só ouvi foi aquela voz, desce, que ela tá morrendo lá embaixo. Aí eu subi. Aí quando eu subo com as bolas por onde ele tinha jogado, aí ele olhou assim pra mim e disse, meu Deus, só tem, né, couro e osso, ainda tem uma coisa dessa, né? Então assim, e na prova de subida de corda foi interessante, eu sabia subir, mas não sabia descer. Meu Deus do céu. Eu sabia subir, então quando chegou na subida de corda, eu olhei e disse assim, como é que faz agora? Aí eu olhei e disse assim, e agora como é que eu desço? Aí ele, pois sim, pula. Aí eu vi os colchões lá embaixo, pulei. Quantos metros? 3 metros? A gente, na subida de corda, era 4 metros. Ficava, a gente ficava... Aí tinha os colchões lá embaixo, né? Mesmo assim. Aí eu olhei assim, acho bem... É leve, né? Aí eu disse, aí eu me lembro que ele bateu a mão aqui, ela é doida. 20 anos, época. Aí era 20 anos, né? Então, assim, é isso, esse tipo de coisa assim que era bom. E na academia... E foi fazer o curso logo em Brasília. Em Brasília. Qual foi o tempo do curso? Foram 3 anos. 3 anos morando em Brasília. E eu acho que foi assim, uma das épocas mais gostosas de aprendizado, porque a gente cadete é assim, tudo a gente aprende, né? E o ciclo de amizade, muito bom. Muito a coxa no curso? Muito. Eu não considero a coxa. Eu acho que foi mais aprendizagem, que eu acho que grande parte da vida da gente, a gente aprende naquele momento. Que eu acho que hoje que eu tenho mais resiliência... Você aprende mais na dor. E assim, eu acho que hoje eu aprendi a ter muito mais resiliência por algumas coisas que, de repente, acontecimentos. A distância da família. Ver que você tem de se virar sozinha. Você tem de, muitas vezes, aumentar o ciclo de criatividade, aumentar o seu estudo, o seu esforço, a sua dedicação, os seus amigos, né? E ver que cada vez mais a aproximação a gente vira um grupo, né? Um grupo muito forte. Vão se fortalecendo. Vão se fortalecendo um ao outro e um vai ajudando ao outro, né? Sei que nem todo grupo é igual, assim, a gente brincava que tem o peru, tinha um, tinha outro, mas quando de repente aquilo ali virava uma algazarra, que hoje a gente sente falta, né? A gente vai fazer 30 anos de serviço no ano que vem. Então, assim, a gente diz assim, poxa, quando a gente se encontra, a gente se lembra de tudo. Vira aquele adolescente, né? Aquele menino que de repente chegou na academia, que virou a fase adulta, que amadureceu, se tornou homem, mulher, pai, mãe, tudo mais. E mas muito não mais perde a essência. É a essência. Né? Então, assim, quando eu chego em Brasília, como eu fui no ano passado, o menino estava assim, como se a gente vivesse aquele mundo e todo mundo se reúne. E do Ceará só tinha a senhora, a Tenente Coronel Roberto? Não, nós fomos, eu e Roberta, e mais outros, aí fomos o Albert, o Luiz Cláudio, o Afrânio Arley e o Castro. E vocês 6 lá ficaram juntos, assim, estavam sempre próximos, não necessariamente? Vocês se espalharam lá com o restante do pessoal? A gente era tão próximo. Tinha outros estados, além do Ceará e Brasília? Tinha Rondônia, tinha o Acre, tinha Goiás, tinha Sergipe e tinha o Maranhão. Então lá a Academia de Brasília é muito diversificada, né? Como aqui também da PM era, né? Que antigamente havia muitos de outros estados. Sim. Então, assim, isso ainda que fortalece mais os vínculos, né? Mais ainda os vínculos, que é para onde a gente vai. Conhecimento de outras culturas, né? Muito bom. Pra cá. Isso. Então, e seus pais, o que acharam? É interessante. Foi o meu pai. Que sempre homem. Papai, eu me lembro quando eu fui, né? Ele olhou assim, você quer mesmo? Eu disse, quero. Ele ainda, eu sou muito apegada ao meu pai, né? Apesar de eu digo sou, porque não é porque ele já também não está mais comigo aqui, né? Eu digo assim, mas era aquele que olhava como dizia assim, ela vai, né? Ela vai. A mamãe olhava para mim, ainda tinha assim, eu disse aquela dúvida, né? A saudade, né? Sim, aquela saudade, mas a mamãe sabia que eu iria, mas meu pai que tinha dúvida. Seu pai tinha dúvida? Tinha dúvida, achando que talvez na hora da saudade olhasse para trás e voltaria.
Então, quando ele viu, quando eu cheguei no aeroporto e disse, vou, aí ele Teve a certeza. teve a certeza. Né? Porque é difícil para o homem ver a filha, a mulher, indo, né, em outra direção. Vocês, não sei se vocês têm filha, mulher ou não. Temos. Pois Temos. é, o homem, o pai, ele tem mais, ele assim... Senso de proteção. Senso de proteção. A mãe, por ser mulher, ela já conhece o filho de uma forma de que ele sabe. Tanto o homem e a mulher que sabe que o filho tem de ir. Já o pai, quando é a filha, a mulher, ele agarra mais aquela coisa assim. É a minha menina que está Minha indo. princesa. Minha princesa. O que vai fazer, né? Então, assim, tem essa situação, né? E na família foi assim, minha filha, a Diana e tudo mais. Então, isso foi bom, porque também abriu porta para outros da minha família mulheres para tentar também. Interessante que depois de mim foi uma para aeronáutica. Teve outra sobrinha que também. Então, assim, foi assim... A senhora motivou, né? Motivou muitos. As minhas irmãs, inclusive, fizeram concurso para bombeira, que era para ser as 2 tenentes-coronéis. Aí fez na mesma época que a senhora? Não, ela fez depois. Né? Aí já tivesse sido galgado, mas elas tinham ficado como tenente-coronel. Mas elas... Elas ficaram desclassificáveis, as 2. São quantos irmãos ao todo? Somos 3 mulheres. Só mulheres? Só mulheres. Não tem nenhum homem? Não. Caramba. E a única que seguiu a carreira militar das 3 foi a senhora? Não, eu tenho... Provavelmente eu considero uma, que a outra é policial penal, né? Policial penal. Eu considero também que tem na mesma área de segurança na mesma pública. área. É até mais complexo, né? Isso. A área dos penitenciários. E a outra foi para um emprego mais normal. A outra é normal. A outra é normal. E dá prazer contar essa história, porque a senhora falando, o brilho, né, dos seus olhos em relação ao seu pai, isso é muito importante, né? Essa ligação, mesmo ele estando no plano espiritual, a senhora passa essa sensação. Ele está aqui do seu lado, tá? Ali continua lhe protegendo, né? Sim, A sua mãe ainda está aqui? Está, minha baixinha. Pensa que é uma mulherzinha braba. Mora aqui em Fortaleza? Mora Manda um sim. abraço e um beijo para ela, né? Olha aí, mãe, beijo, que Deus lhe abençoe cada vez mais. Lhe dê cada vez mais saúde. Qual o nome dela? Maria José. Maria José. Aí a senhora também tem uma família? Eu tenho 2 meninas. Eu tenho uma de 22 e uma de 13. O nome delas? A Kinara Gabriela, que não mora mais aqui em Fortaleza, está morando fora, momentaneamente. Fora do estado ou fora do Brasil? Fora do estado, né? Fazendo faculdade em Teresina. E a minha pequena, que é a Maria Clara, de 13 anos. Nenhuma das duas está pretendendo seguir a carreira? Interessante que a minha mais velha, eu pensei que fosse seguir carreira, né? Que o pai dela foi artilheiro, né? Foi do Exército e foi bombeiro também. E quando ela foi para o CMF, era uma briga, porque a família, minha família, a maior parte é infante, né? Então, assim, eu dizia sempre, quando ela entrou, eu dizia, vai ser da infantaria. Aí ela dizia assim, não, você é artilheira. Ela cantava o hino, né? E ela foi, quando entrou, ela foi da artilharia. Então, quando ele faleceu, foi no primeiro ano que ela estava no colégio militar. Então, assim, eu me lembro que ela foi assim com uma força. Eu acho que é por isso que às vezes eu falo que nós somos mulheres muito fortes lá na minha casa. Porque ela, no barulho do canhão, ela foi para a formatura, a lágrima descendo que ele faleceu, véspera da festa da artilharia. E ela ia desfilar com ele. Caramba. E ela o colégio dela era do Exército. Do Exército. Então, assim, para mim eu vi ali uma menina que ia muito forte. E ela sempre dizia para mim, mãe, eu sigo a profissão se abrir para artilharia mulher. Mas não abriu, né? Ela abriu a intendência na época e material bélico. Mas hoje eu digo que a gente, como eu sempre disse no início, que a gente tem um propósito de vida, né? Hoje ela faz Teresina, ela faz medicina, né? Está fazendo faculdade de medicina. E assim, eu digo que ela vai ser uma grande médica, pela graça de Deus. E a outra está no mesmo caminho, né? Só que a outra, eu digo sempre que é mais alegre. É lá a Diana. Né? Sempre mais... Puxou mais a senhora. Né? Puxou, assim, eu digo que a mais...
eu digo que ela é mais espontânea, a outra já é mais calada e tudo mais. Mais reservada. Tinha puxado mais o pai. É um pouquinho. Ela não é tagarela igual a mãe, não. Mas a senhora é bem comunicativa, né? E ela dizendo que era tímida, olha aí. Nada, timidez aí passou, foi longe. Bem longe, muito viu? longe. Não, porque vocês estão tirando a minha timidez. Que é isso. É como eu falei para a senhora, né? Nada mais, nada menos que um bate-papo. E a senhora, na posição de liderança que ocupa, é algo quase que obrigatório ser exercido, essa comunicação para delegar, para coordenar, para orientar. E isso a senhora demonstra com excelência. E antes que eu esqueça, eu sou inclusive admirador da senhora, né? Coisa a senhora boa, é uma pessoa na qual a gente tem muita estima e nos inspira, né? Como militares, como lideranças que nós somos também. Eu tenho minha filha, que é a Maria Alice, ela estuda no colégio da Polícia Militar, ela já fala, né? E ser bombeiro ou polícia militar. Então ela vai percorrer o caminho dela e avaliar. Posso puxar a sardinha para mim? Maria Alice, minha ser bombeira. Não, eu particularmente amo a polícia militar, mas se for para eu direcionar, ela vai para o corpo de bombeiros, tenente coronel, pelo amor de Deus, é óbvio, né? Por vários motivos, inclusive a questão também de segurança e de você ser tão bem quisto, né, diante da população, porque a avaliação do corpo de bombeiros é lá em cima, porque é só sim, é só ajuda, é só servir, é só salvar, né? E a polícia militar, ela sempre está em conflito. Sempre vai ter um lado, que é o do bem, que é em defesa da democracia, em defesa da sociedade, em razão de alguns poucos ruins que estão no meio, que tem que ser retirado. A polícia militar tem que ir lá retirar. E ela vai, infelizmente, ter, dentro desse criminoso, vai ter uma família, e vai ter a imprensa, que nós somos seres humanos, volta e meia estamos passivos de cometer falhas, porque a decisão também é infração de segundos, da mesma forma que o próprio Corpo de Bombeiros, porém é um pouco mais laxo, né? Tem outras situações que são mais favoráveis e tem essa impressão mais iluminada por parte da sociedade, diferente da PM, que infelizmente tem a imprensa e muitos outros para bater muito, né? Então, que ela vá para o Corpo de Bombeiros, né? Eu até conversando uma vez com o Coronel Barreto, Coronel, eu estou pensando em, quem sabe, conseguir transferir a Maria Alice no colégio da Polícia Militar para o Corpo de Bombeiros. Dá certo, na hora. Eu, não, mas eu já me estabeleci lá pelo Antônio Bezerra, então deixa ela por lá. Porém, quando for para seguir a profissão, né, que ela siga, para o que ela achar que é melhor, que ela seja feliz. Da mesma forma que o Edson, que é o meu outro filho, que está mais ou menos na fase que a senhora passou no concurso, que ele possa também seguir o que for melhor para ele. O problema é que está demorando muito esses concursos do Corpo de Bombeiros, Coronel. Tem que agilizar esse negócio, governador, humano, vamos lá fazer o concurso para este ano, 2024. Ele prometeu esse ano ter concurso. Só falta ele tem que prometer em público também. A gente sabe que nos bastidores ele fez a promessa. Ele tem que jogar para que a gente tenha mais certeza. Mas eu sei que vai acontecer. É uma necessidade, nós sabemos disso. Mas a senhora passou uma fase na cidade de Ipueiras. Qual foi a época ali que a senhora... Foi mais na infância. E assim... Ficou até uma pré-adolescência? Não. Eu era assim, nós se mudávamos, eu sempre passava, eu digo períodos, porque assim, férias, né, de 2 meses, períodos assim, porque realmente eu fui criada aqui. Então não teve um pouco assim, a senhora absorver aquela cultura interiorana. Quem foi que disse? Ele tá tirando onda, ele tá tirando onda. Quem foi que disse? Ele vem lá dos Tucus, do interior de Crateús, aí fica falando Aí isso. tu é gira, olha, então sabe. Então ali, Poeiras ali eu conheço de andar a pé, né? De repente subir na Oiticica, vai lá para Pai Mané. A cabeça da onça. Subir no Cristo Amanhã Meu Dia e ficar lá naquele solzão quente. Então, assim, Poeiras é uma terra assim, que eu digo que eu amo, né? Assim, é onde eu vivi a melhor fase da minha vida. Caramba, olha aí. Né? Então, assim, é onde tem as minhas raízes. Apesar, também tenho as outras raízes que minha mãe é de Itapoca, né?
Mas Ipueiras é onde eu fui, ali onde meus avós paternos, né? E ali tudo era como se era o meu mundo, porque eu sentia mais a liberdade. De repente sair, que meus avós têm a casa dentro do centro da cidade, perto da Igreja Matriz, Nossa Senhora da Olha Conceição. Né, que você conhece, eu não sei qual rua que a sua família mora, viu, Carlos Moreira? Mas a lá nossa pertinho. é ali na Antônio Frazina, né? Que é justamente quando você sai da ponte e já entra dentro, né? Então, assim, quando você sai dali, aí vai lá para Paimané, por dentro do rio, que você passa 2 braços de rio. Ou então, quando você desloca, vai lá para Oiticica, subir na serra, aquele friozinho. E muitas vezes a gente vai a pé, né? Quando no meu tempo era a pé, ou era de jipe ou de bicicleta. Hoje, carroça. Então, quando você retorna na idade que a gente às vezes vai, como eu tive agora, dia 30, né, fiquei 3 dias lá, que passei Réveillon. É diferente. Tá vendo aí, ó, a Coronel diferenciada, viu? Passar o Réveillon em Poeiras, viu? É alto nível. Sabe? Alto então, nível. Assim, Tá bem diferente, né? tá, Aquele asfalto então, assim, e tal. tá bem, assim, Poeiras está crescendo muito. Né, que a gente for parar, e Poeiras ela está ficando assim, não é mais uma cidade dormitório, como a gente sempre dizia, né, que era dormitório do pessoal que vinha trabalhava em Ipu, Nova Russas, ou às vezes até mesmo Hidrolândia, que se utilizava. Ela aquela cidadezinha, né, que a gente realmente ia para descanso, mas ela está evoluindo de uma forma que o comércio está aumentando, que o turismo, principalmente turismo rural, né? Rural está aumentando. Então, assim, eu digo, oxe, não é mais a minha Poeiras, né? Assim, para melhor. Eu digo que é para melhor. Engraçado, né? Esse olhar só tem quem não está lá. Porque se a senhora perguntar para as pessoas que vivem lá, igualmente em Crateús ou em qualquer cidade do interior, a maioria vai dizer que está a mesma coisa. Não tem essa sensação, né? Eu não estou vendo mudança nenhuma, porque as pessoas elas estão nas suas próprias bolhas e é muito difícil ela enxergar as realidades que acontecem muitas vezes na sua frente. Sabe, então assim, tá muito. Eu vejo caminhando, pelo menos eu caminhei, né? Nesses 2 dias eu caminhei um pouco no centro da cidade. Né, o comércio, como é que tá, o bairro novo que construíram, né, lá do outro lado. Então, assim... Conhece mesmo, sabe? Então, assim, você vê a diferença, né, muito grande, né? Espero que venha a universidade, né? Inclusive, até o hospital desenvolveu, o saúde está desenvolvendo. Então, assim, Ipueiras não é mais aquela cidade pequena. Poeiras agora aquela cidadezinha interiorana que as pessoas, quando você falava, eu sou de Poeiras, fica onde? Isso. Não, ali o Ipu, a bica do Ipu, aí pronto. Mas aí lembrava continua desse jeito, não é assim. Não, de jeito nenhum. Não, houve uma evolução. Muito bem gostosa. Ângelo, você sabe onde é que fica Ipueiras? É o nosso Ele sabe, ó, acenou ali, ó. Sabe não sabe. Mas isso não é de forma pejorativa, essa pergunta que eu faço, é porque muitos outros ainda não conhecem, é diferente de Crateús, que é o polo da região. Ah, não, aí você não tem como comparar, porque Crateús, Tianguá, essas cidades são bem mais... Né? E o Ipu ele ficou muito famoso por conta também da bica do Ipu. Isso. Principalmente por conta da bica. Tanto é que aquele turismo, aquela turma que sai de Crateús, Ipueiras, Nova Rússia, que ia para o Ipu tomar um banho na bica do Ipu, pra Ipueiras. não vai mais, vai para Ipueiras, ele aqui de Crateús, só vive ele vai lá. para onde? Para Ipueiras. Né? Então, assim... Houve esse avanço. Pronto, a senhora que viveu a sua meninice, né? Lá em Poeiras, e a época ia de carroça, a pé, para Oiticica, ali no pé da... O Sargento Borges, que não sabe, fica no pé da serra. Isso. Então, meu pai também falava que quando não tinha estrada, tinha ir pelo Arraial, e a pé para chegar na Matriz de São Gonçalo. Que né? são em torno de hoje, 6 léguas, né? Chamado 6 exatamente. a 7. Aí hoje você tem um asfalto que liga ali. Tem uma culturazinha do interior mesmo, puxar léguas. Não, e até hoje se fala nisso, isso, né? Até hoje. É uma cultura que, principalmente os mais velhos falam. E aí você se depara com uma realidade totalmente diferente. O asfalto, uma serra que liga 2 municípios, Ipueiras e Croatá, uma infraestrutura na serra que não tinha. Né? Você ia à serra, você não tinha aquela diversidade de entretenimento, de hotel, de tudo. E hoje é muito grande. A evolução aconteceu. Os hotéis de Poeiras hoje, assim, estão bem evoluídos. Nós temos só dentro da cidade de Poeiras, nós temos 3, né? No próprio centro. Isso. Aí nós temos no caminho... Vale, agora me fugi. Não vamos ver, não.
Esqueci. O Caminho da Matriz, né? Que tem lá... Não, não. Me lembra que tem justamente uma chácara. Ah, sim. Não, não vamos ver. E não vamos ver, É, lá não vamos ver. Tem o Mirante. Aí tem no Mirante é o mais conhecido, Complexo, né? Complexo não. Complexo da Colina, Da o Colina. Mirante Delta. Olha, tem a gente só fazendo Sítio Meu Pai. propaganda, né? Eita, vamos lá. Certamente tem Aí que vai ter depois ter alguma uma coisa. cortesia pelo menos um diário. A gente fazendo aqui. Mirante Delta, Complexo da Colina. Só fazendo divulgação. E aí, senhores, vocês aí da Serra de Poeiras, bora patrocinar aqui o Então, podcast assim, Fala com Mãe Então, Lanche. assim, é muito bom. Uma coisa que eu sinto falta, que deveria, assim, uma coisa que eu sinto muita falta, é de Ipueiras no famoso trem azul. Você se lembra? Ah, sim. Eu era muito criança, era o Sonho Azul. Sonho Azul, né? isso. A minha mãe, à época... Esse negócio de dizer que era Não, criança. é sério. Vai enganar quem, cara? É sério. Isso, não, eu rapaz. lembro vagamente, minha mãe fazia Diga assim que faculdade você era em pelo menos Sobral. adolescente. A mamãe fazia faculdade. Não, é sério. Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Oh, cara. rapaz. Eu não Enganar sou tão o velho assim, não. Batman, Enfim. rapaz. Aí tinha o Sonho Azul e a alegria da população de Poeiras era a chegada e saída do trem. Que não Né? temos Ia para a mais estação. A gente não isso. tem as mocinhas, os jovens naquela época, iam todos lá para a estação para ver a chegada do trem, do Sonho Azul. E são histórias fantásticas, né? De quem viveu aquela época que Muito, conta. era muito bom. Era bom que assim, saía, né? A senhora Então, chegou a vir sim. no Sonho Azul aqui para... Sim. Sonho Azul viajava muito. Era justamente, às vezes até com febre. Uma vez minha avó, porque no tempo era pouco se tinha telefone, né? Então a gente ligava para a vovó. Aí eu vou dizer qual horário que chega. E sempre chegava o Sonho Azul por volta de 4 horas da manhã. Esse é o horário. Meu avô estava lá já na estação esperando com a gente. Né? E a melhor alegria é quando passa cada estação, ou então era aqueles homens, né, vendendo aquela rosquinha de broa, né, de goma. Isso. Quando não, aquela laranja feita, que hoje a gente não vê mais, Não vê mais, né? feito naquela bichinha que prensa e vai, ela vai descascava, descascava, né, aquela tá, coisa e cortado. E dentro do trem vinha aqueles malotezinhos que vinham os refrigerantes, que antigamente era o Wilson, o Volga, que no Volga lá. O Volguinho, O ó. Volguinho. Esse rapaz é muito novo, ele não conhece Volguinho, não. Me desculpem dizer, mas Então, tudo que vocês estão falando. Então, assim, isso faz a falta. Do mesmo jeito quando eu ia para Baturité, né? Assim, quando a gente ia para Baturité, ou então ia lá para Juazeiro, passava Baturité, aquelas coisas. A senhora no ia trem. bater em Juazeiro? Ia. A senhora já citou Crateús, Tauá, Ipueiras, Itapipoca, Baturité, Juazeiro. Pois A é. senhora conhece os 4 cantos do estado do Ceará, pelo menos do interior. Então, assim, Caramba, porque a minha... tem raiz em todos esses lugares? Temos. Mas a mulher... Então, assim, é bom. Então, assim, eu sinto falta, né? E eu acho que tá faltando ainda pra gente resgatar algumas coisas. Isso. E eu vejo que muita gente sente falta, que às vezes quando a gente pega um filho, isso aqui, mas você não sabe como mostrar pro filho da gente o que você vivenciou. E interessante, isso eu ouvi de um senhor, ele já está no plano espiritual há muitos anos atrás, ele muito bairrista, né? Ele falava, Moreira, eles me chamavam de Moreira, infelizmente, Ipueiras não está registrando a sua história, não tem um museu, não tem nada que belíssimo. tenha esse simbolismo. Mas os mais velhos estão morrendo e estão levando na memória um Ipueiras que um dia teve aí filhos ilustres, enfim, ele sempre destacou isso. Infelizmente isso é muito comum no interior, não tem esse cuidado, né, em manter um museu ou ter um local onde você possa viajar no tempo e ali conta um pouco da história, né? No caso do Sonho Azul, a senhora fala que um dos prazeres que a senhora teve passar nas estações, né? Aí vem, quem não conhece o Charito, a estação do Charito, que vai até Crateús, enfim. Isso. É muito bacana. E você não tem... Você vai falar para um jovem hoje como? A questão do telefone. Você tinha que ligar para a Teleceará, à época, aí ligava para o ramal da casa do fulano de tal, para poder... Porque isso era muito prazeroso, né? E, infelizmente hoje as crianças, você vai contar e fica, mas como assim? Né?
Vocês estão muito nostálgicos. Não, Algumas pessoas que estão assistindo não sabem de nada do que vocês estão falando. Sabe sim, a menor rapaz, ideia. que é isso? E assim, Olha aqui a tatuagem dele, olha. Como é que é? Cadê a tatuagem? Olha. É uma, Quem é que vai saber o que é isso, filho de uma Deus? fita cassete. Ixi, Maria, meu A tempo era senhora, muito bom. Sara, eu já ouvi falar. Eu ouvi falar. Mas tem Olha gente só. que não tem a mínima ideia, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é bom porque, assim, Soares, eu não sei se você brincou na rua, que a melhor Não, coisa que eu sou tem de rua. era brincar na rua, A né? minha infância Era foi brincar toda na rua, então, assim, eu brinquei na rua. Inclusive de pular muro escondido pra brincar na rua. Hoje mesmo eu fui pra academia cedo, aí fui com minha esposa e meu filho, aí passando por um pé de castanhola. Olha isso aqui. O normal É algo raro hoje. era pegar a castanhola, só limpar assim e comer. Comer e Não ainda precisava quebrar o passar água, não precisava não. Aí depois quebrar um coquinho. meu coco. Isso, um É coquinho bom tem demais. dentro. Isso no pico do meio-dia. Isso. Viu? E E lá no Tem Bezerra tem várias árvores de Eu estudei castanhola, viu? no São Vicente de Paulo, naquele colégio lá no Antônio Bezerra. Né? Ah, bacana. Ali no São Vicente, não sei, lá na frente tem, não sei, faz tempo que eu não vou lá. Então, assim, lá tinha muita árvore. E lá você sabe que é um seminário de padres, né? Sim, tem um cemitério lá próximo também. Então, né? assim, o cemitério é bem antes. Né? Então, assim, lá no São Vicente tem muita árvore. Então, assim, eu tive essa. Eu sou muito ainda, né? Eu vou contar uma coisa. Ixi, vai ter pena que tá. Não, pode Tá ficar à ouvindo? vontade. Não, pode ficar à No caso, vontade. assim, eu era de subir em árvore. Os padres, eu dei muito trabalho, padre. Ah, era danada, né? Muito trabalho. Vim em árvore. Né? Então, assim, quando de repente um padre me Não tinha encontrava... muita força, era só levinha, né? Pra então, subir assim, era fácil. era muito complicado para eles, que quando eu estava em cima de um pé de goiaba, ou em cima... Eu amo goiaba, né? E então, do pé de caju, na época do caju, eu subia assim rapidinho. E cajueiro, você sabe que dá aquelas brocas, né? Aquelas coisas assim. Quando eles olhavam, eu estava lá. Eu lá em cima do Depois pé... tem a castanha para depois assar. E lá fora, quando eu estava esperando o transporte escolar, não sei se vocês ouviram aquela frutazinha chamada morta-fome. Morta-fome. É uma que que tem muito no mato, que ela sai é uma semente preta e que ela vai saindo, à medida que ela vai ficando vermelhinha, madura, ela vai botando uma partezinha para fora, branca, que parece uma vagem de feijão. Tá, já, eu ficava conheço. ali. Aí eu me lembro que todo mundo dizia, a Diana tá morrendo de fome para comer morta. Mata a fome. Aí era morta-fome, Só- realmente só matava viu se fome. ainda existe esse tipo de planta ainda por aí? Muito. Ainda tem? Tem gente que não desconhece aquilo ali, tá vendo? Você desconhece. Olha, pois é. Não sabe. Tô foda, viu? Hoje a cultura do celular, a turma fica só no celular direto e não consegue ter esses prazeres da vida, né? Principalmente essa criançada. Paladar, brincar de peão na rua, soltar pipa, fazer o famoso guisado, que muita gente queria. Hoje a menina não sabe o que é o guisado, é aquelas panelinhas de barro que a gente faz a fogueirinha e bota ali para comer. Aí junta os esse guisado amigos, também pois eu tô é. por fora. Então, assim, não temos mais juntar. E juntar a meninada se for para tomar banho de piscina, pro cinema, shopping. Não tem de ir na construção, né? Verdade. Então, assim, isso está faltando. Se perdeu Se muito, perdeu né? muito. As pessoas, elas prenderam muito os filhos também dentro de casa e Com... querem se livrar do menino, joga logo o celular na cara. Fica aí com o celular. E eu tô vendo que o Soares tá dizendo, eu tô perdendo isso. O negócio é sério, viu? Nós temos que... Eu vou dizer uma coisa pra senhora. Ele falou que brincou na rua, eu acho que ele não brincou, não. Por quê? Não, porque Cara, tu me julgas. Tu me julgas pela minha aparência. Por Minha qual aparência, motivo? olha, Porque, minha aparência. porque, meu amigo, desde criança, eu não tive pai, né? Minha mãe, ela me educou um pouco mais diferente. Então, eu tive muita liberdade. Eu só vivia na rua. Literalmente, a minha tarde, a minha noite era na rua. Comecei a trabalhar novo, com 8 anos de idade já trabalhava. Isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, né, quem me ensinou, quem me educou muito mais foi a vida, a peia que eu levava dos meninos na rua, né? Apanhava muito na rua. E, enfim, as comédias, né, as brincadeiras que a rua ensinava. Né? Então, da época de São João, das quadrilhas, do pega-pega, do carimba, né? Tem umas brincadeiras aí, né?
de futebol, só pipa e bila eu não jogava muito, né? Mas a galera jogava. E eu também já trabalhava muito, então era muito focado em ganhar o dinheiro para ajudar em casa. Então eu tive que antecipar muito a minha juventude, a minha infância. Então eu já estava querendo era fazer negócio. Eu já vendi balinha, chocolate com 8 anos de idade, bolo, picolé. Com 11 anos eu tinha uma locadora de videogame. Olha só. E assim foi. Aí com 12 anos eu fui trabalhar no comércio. Com 17 anos eu era representante comercial de uma empresa. Então, eu estava focando muito nisso. Aí, paralelo, um erro que aconteceu na minha trajetória, que Deus abençoou e não ocorreu o desvirtuamento, foi ingerir bebida alcoólica muito novo. Então, com 12 anos de idade, eu comecei a tomar umas. E isso não é positivo em nada. Mas, como eu falei, foi um paradoxo na minha vida que deu para conciliar sem ter maiores danos, né? Então, graças a Deus, a gente não chegou no mundo cruel da droga e mesmo a bebida alcoólica ela não atingiu, né, a minha hombridade, a minha honra, e nós seguimos até hoje. Então eu me tornei adulto muito cedo. Então por isso que acaba, né? A senhora falando muita coisa de brincadeira, e talvez o que mais me chama a atenção foi quando eu ia brincar no Rio Poti, né? E aí Tu é piauiense? Não, eu nasci em Brasília, em Taguatinga, mas com 4 anos de idade, com o falecimento do meu pai, nós viemos para o Ceará, para a cidade de Crateús. Porque a origem tem uma parte do Poti que passa lá. Mas, coronel, assim, antes mesmo do ele comando... falando do Crateús, Crateús é terra boa. É boa. Lá o sol é bem frio. Também sol é bem friinho, né? 40 graus. Mas tava frio. Em qual sentido? Tava mais frio. Nossa, tava 34 graus, mais ou menos. 38, 36, né? Isso, tá quentinho. Mas o interior, o Ceará como um todo, eu tive em Rostos há pouco tempo, tava um calor infernal. A Serra da Ibiapaba já não é mais... A Serra da Ibiapaba já não é mais fria igual foi. Interessante, né? Isso, né? A temperatura realmente mudou. Tá mudando, né? Eu tive em Quixadá agora, nesse domingo. Aí eu fui, então assim, a temperatura... Foi a passeio ou a trabalho? Eu fui a passeio. A senhora quer estar em todo canto do interior, né? Porque agora que faltava Quixadá, falou de Quixadá também. Gente, eu acho que... A senhora gosta do interior? Gosto. Não Quando a senhora for para a reserva, a senhora vai permanecer morando em Fortaleza? Vai morar em Poeiras. Mas então a senhora tem essa afinidade com o interior do estado. Gosta do estilo do interior? Gosto. O interior... ele traz, se você perceber bem, ele traz raiz, né? Apesar de assim, a capital não traz, é diferente, porque o interior você vê tudo mais assim, mas é dificultoso, pode ser, mas ele traz raiz, ele traz fortaleza. A capital, ela em si, ela é muito volúvel. É muito cada um por si, sabe? Né? Ela é muito volúvel. Ela não é nem conversar, porque nós temos assim. Eu moro num bairro que é bem interiorano. O Antônio Bezerra que eu moro também é. Sabe, bem interiorano, porque. Qual o bairro da senhora? Eu moro ali no Jardim das Oliveiras. Então, assim, o Jardim ele é um bairro que ele fecha o quê? O comércio fecha 2 horas, só não os mercantes Rio Grande. Né, o comércio grande, né, esse coisa assim. Mas o bairro em si, ele fecha quando dá meio-dia, todo o comércio fecha. Aquele cochilozinho, né, do meio-dia. Aí dá aquele cochilo, só abre, volta entre 2 e 2:30 da tarde. Aqui em Fortaleza aqui em Fortaleza tem. Então, eu me identifiquei muito, né, com ele. E quando eu vi as áreas adjacentes, como Manibura, Luciano Cavalcante, quando eu vi alguns desses locais, e uma parte das cidades funcionárias também fecha. Mas a origem né, interessante, porque ali fica assim, fecha. É calmo, né? É um bairro para ser calmo, né? Mas hoje o Jardim está eu não sei porquê, está crescendo, né, em criminalidade, porque joga o Jardim como fosse todo um aparato daquela área. E não é um bairro calmo. Era para ser calmo. Mas é muito interiorano. Se você vê, muitas casas antigas, muitos sítios ainda, então é muito chão ainda. Bacana. Ainda tem essa identificação. Mas o interior, ele me chama.
É algo assim que me chama. Aí todo mundo diz assim, Diana, tu gosta de mato? Eu disse, eu amo. Tudo que vem da natureza, que eu possa botar o pé no chão e sentir, eu me sinto Tem segura. essa conexão, né? Isso, me sinto segura. Né? Aquela coisa. Aí todo mundo diz assim, e o fogo? O fogo me atrai. Quando eu fui pro bombeiro, uma cor que me chamou muita atenção foi o fogo. Né, o pessoal lá no bombeiro, agora eu vou mudar um pouquinho para a minha profissão, o que me chamou a atenção é que o fogo é bonito. Mas, rapaz, eu nunca tinha ouvido falar O fogo, algo nesse sentido, né? o fogo é lindo, mas é como se fosse Eles o mar. estão bem distantes, né? Não tem perigo de Não, queimar. tudo bem, mas ele é atrativo. Ele é bonito, ele é muito forte. Ele é uma fortaleza enorme, porque você observar, o fogo é algo muito forte, muito seguro até. Se você não tiver medo, você entra dentro do fogo e não tem. Então, porque ele te atrai. A senhora já participou de alguma ocorrência de incêndio? Várias. Foi, né? Várias. Várias. Tem alguma várias. que lhe chamou mais a atenção? Todas, cada ocorrência, ela tem Sua história, tem né? sua história. Então, assim, até que eu brinco, né, que se eu fosse contar um livro, era bom se um dia vocês fossem lá no quartel para vocês ouvirem dos meus bombeiros um pouco, porque eu falando, talvez seja assim, privilégio, né? Dá uma conotação de história de pescador, né? Que o pessoal diz, exagero. Então é melhor ouvir da boca do outro do que propriamente minha. Porque Verdade. de repente o outro conta, quem estava participando conta melhor. Até melhor de um viés. Para não estar se vangloriando do que a senhora fez Isso. com seus atos. Isso. Massa. Carlitos, o que eu achei mais massa nesse bate-papo com a Tenente Coronel Diana é que talvez tenha sido um dos poucos, ou o único, eu não tenho certeza, que nós falamos mais dela, né? Da sua essência, da pessoa e bem menos da profissão, que é um dos nossos interesses, né? É falar do personagem, para a senhora entender, a todos os internautas e telespectadores da TV Metrópole. O objetivo do podcast, Fala Comandante, é exatamente trazer pessoas que assumem protagonismo na sociedade, pessoas que são referência, e mostrar que são pessoas também comuns, que servem de inspiração para quem nos assiste e veja que se você lutar, tiver resiliência e tiver coragem, você pode alcançar os seus objetivos, inclusive de ser tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará. Então, fico muito grato à senhora pela sua participação e eu gostaria de ouvir do Carlos Moreira, conterrâneo da Tenente Coronel Diana. Qual é o seu comando, meu amigo? Meu comando é serenidade e paz. A senhora irradia com a sua serenidade e paz, contagia a gente. Isso é massa demais, é uma energia muito boa. Olha, esse meu comando é especial e único até agora. E traz um pouco do que você falou e muito do que a senhora também mencionou. Força interior. Por quê? A força que a senhora passa com essa serenidade e o interior da senhora e o interior que a senhora se referenciou também do estado de Ceará. Então, eu acho que também foi massa esse comando e eu peço à senhora para também deixar o comando para a gente. Humildade, perseverança. Se você tem a humildade, você perseverar, você conquista tudo. Sensacional, Carlos Moreira. Tenente Coronel Diana, foi uma satisfação enorme ter a senhora conosco no nosso podcast Fala Comandante e fico muito grato pela sua participação, pela honra de a senhora estar conosco e deixar tantos ensinamentos para quem nos acompanha na TV Metrópole e no nosso canal do YouTube. Eu agradeço a vocês por esse convite. Espero que 2024 vocês irradiem cada vez mais essa luz, que esse menino tem um olho lindo. Esse daqui fica ali caladinho, mas tem um sorriso, fica só na observância. Irradie essa luz que vocês têm também. Irradie porque vocês vão longe.
que vocês vão atingir os objetivos de vocês. Eu quero agradecer a TV Metrópole também, e agradecer o meu comando que deixou a minha participação também aqui, né? Bacana. Então, assim, que o Coronel Barreto, Coronel Wagner, Coronel Elton, o comando todo do Corpo de Bombeiro, seja nesse ano que eles consigam todos os objetivos que eles traçaram em 2023 para 2024 eles conseguirem. E o nosso governador também, que ele consiga, nesse período de 2024, atingir os objetivos dele. E a nossa tropa, que eu não ia deixar de falar da minha tropa, na nossa tropa que eu digo que envolve PM, bombeiro, que Deus as abençoe, os conduza nos seus momentos das dificuldades e que tenha sempre a humildade, a perseverança, o discernimento e a sabedoria nos seus momentos incertos que nós temos. Tenente Coronel Diana, grato mesmo pela sua participação. E aí, só uma deixa com relação a tanto o governador como os comandantes do Corpo de Bombeiros, que eles atinjam os seus objetivos, porque se eles atingirem, vai ser bom para todos nós. A gente tem que pensar como algo coletivo, como sociedade, né? Então, a gente deseja o mesmo aos comandos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, ao secretário de Segurança Pública, ao governador do estado, ao presidente da República, a todos os líderes que estão conduzindo essa nação. E você, gostou? Não esquece, não custa nada. Dói, Carlos Moreira? Curtir? Não dói. Não custa nada, vai, curte, comenta, compartilha para os amigos, passa para todos os profissionais de segurança pública que você conhece, outras áreas também de atuação, porque essa história da Tenente Coronel Diana foi sensacional. É uma mulher empoderada que tem muito a ensinar a todos nós. E não esquece de acionar também o sininho para você poder receber as notificações. E se inscrever no canal. Exatamente. Se inscreve. Muito obrigado a todos vocês que estão todas as manhãs, a partir das 8 horas. Onde? Na TV Metrópole, canal 16.1. E no YouTube, toda quinta-feira, às 7h07 da noite. Valeu. Amanhã. Obrigado e até a próxima. A minha incontinência e respeito.